16, versículo 53 até o versículo de número 56. Deus falou muito comigo nessa palavra, amado. Assim, algumas revelações muito interessantes. Aliás, eu queria dizer uma coisa para ti, amado. Toda vez que você olhar, ou você ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, leia sempre pedindo a Deus que revele a você na visão profética, porque tudo que Jesus fez, todas as curas, libertações, tudo que Jesus fez ali no Evangelho, que está citado no Evangelho, tem a ver com a igreja, tem a ver, amado, com a nossa vida. O Senhor estava realizando lá algo para que hoje a igreja pudesse compreender como é que Ele age. Eu estava lendo esse texto essa semana e Deus mostrou algumas coisas para mim e que eu quero compartilhar com vocês. Então, versículo 53 diz assim: estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram, e saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. E quando assim o faziam, saíam todos curados. Amém? Pai, obrigado por essa palavra e por aquilo que o Senhor tem para revelar ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Se você correr os seus olhos no versículo 45, o destino dos apóstolos, quando eles entraram no barco, amado, era Betsaida, ou Betsaída. Betsaída, né? Não tem acento aqui, então é Betsaída. O destino deles era Betsaída, mas aonde é que eles aportaram? Genezaré. Eles aportaram em Genezaré. Primeira coisa que eu vejo aí, amado, às vezes a gente quer tomar a direção da nossa vida para si, né? Nós temos essa coisa de querer mandar. Não, eu sou dono do meu nariz, eu sou dono das minhas decisões, eu que mando, eu vou para onde eu quiser, eu faço o que eu quiser. Meu irmão, quando Jesus está na situação, a gente até pode mirar para um lugar, mas se Deus tem um projeto para a tua vida em outro, meu irmão, vai acontecer algo. No caso aqui, aconteceu uma tempestade. Se você ler ali um pouquinho adiante, você vai ver, foi o momento que Jesus andou sobre as águas. Deu uma chuva, uma tempestade, um vendaval, e eles iam para um canto, foram para outro. Então a primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração, amado, para de lutar com Deus, para de brigar com Deus. Às vezes a gente, meu irmão, perde tanto tempo, se desgasta tanto, né? Nós temos que aprender a deixar Deus fazer a sua obra. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, porque Deus sempre vai nos levar para experiências maiores e melhores. Nunca Deus vai fazer na minha vida, na tua vida, algo ruim. Até aquilo que aparentemente é ruim, na verdade faz parte de um trabalhar de Deus, faz parte do agir de Deus na nossa vida, e nós temos que resgatar esse entendimento. Eu tenho falado aqui insistentemente, o evangelho que nós temos recebido já há alguns anos é um evangelho muito superficial, é o evangelho do toma lá da cá, é o evangelho que só olha para benefícios e que tem se esquecido, amado, que o nosso foco não pode ser a bênção momentânea, a bênção material, mas nós temos que focar na nossa eternidade. Nós temos que priorizar a nossa eternidade. Nós temos que voltar a pensar, amado, em céu e inferno. Nós vamos aprender a olhar com mais cuidado, com mais zelo. Essa palavra então veio de encontro. Olha que interessante. Primeira coisa que Deus revelou para mim, amado, ou a segunda, né? Porque a primeira foi: você precisa estar debaixo da minha vontade.
entregar realmente os teus caminhos e descansar, porque mesmo que houver uma tempestade, Deus vai te conduzir em segurança e você vai chegar no lugar que Deus quer para você. Mesmo que você, meu irmão, enfrentar uma tempestade, diga assim comigo: mesmo que eu enfrentar uma tempestade, se eu estiver debaixo dos cuidados e na obediência a Jesus, eu vou chegar do outro lado e vou chegar seguro. Amém? Deus tem um propósito para mim e para a sua vida. Quando você diz: Senhor, eu estou debaixo da tua autoridade, dos teus cuidados, meu irmão, pode vir a tempestade que for, o barco não tomba, ele não naufraga, você, meu irmão, não se perde. O propósito é chegar do outro lado e Deus te leva lá, Deus te guarda. Diferente quando nós queremos fazer a nossa vontade, quando nós estabelecemos os nossos projetos como prioridade, aí, meu irmão, Deus não pode fazer muita coisa. Quer dizer, Ele pode fazer tudo, mas Ele não faz. Por quê? Porque Deus é ético. Se você quer uma pessoa para você aprender ética, vai para a palavra e você vai encontrar um Deus ético. Quando você diz: Deus, eu quero do meu jeito, Deus te afasta e diz: então tá, então faz do teu jeito. Mas quando você diz: Deus, eu quero do teu jeito, Deus te toma e diz: vem cá, filho, porque os meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos, diz o Senhor. Tudo que Deus tem para nós é melhor e maior, amado. Aleluias. A segunda coisa que Deus então me revelou, amado, é que Jesus sempre nos leva a conhecer o outro lado. Se você prestou atenção, no versículo 45, Jesus mandou eles embarcarem e passar adiante, ir para o outro lado. No versículo 53 de novo, estando já no outro lado. E eu disse para Deus: Deus, o que o Senhor quer dizer com isso? Em Marcos capítulo 16, versículo 15, o Senhor diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Então a missão do cristão, amado, é passar do outro lado. E aí o Espírito Santo começou a me explicar: passar do outro lado é você conhecer as dificuldades das pessoas, é você sair da zona de comodismo. Sabe o que leva a gente a desanimar, meu irmão? Sabe por que tem tanto crente, tanto homem de Deus, tanta mulher de Deus desanimado, desanimada? Porque se acomodou. Porque se acomodou. A nossa tendência humana é se acomodar, irmão. Aí eu começo a entender que um dia o Senhor usou um pastor lá da Argentina, Jorge Paz. Ele disse para mim assim: nunca a igreja Moriá vai estar completamente lotada, vocês sempre terão cadeiras vazias. Sempre vocês terão cadeiras vazias. E eu disse: mas por quê? Porque o dia que ela estiver completamente lotada e não tiver nenhuma cadeira sobrando, vocês vão se acomodar, vocês vão deixar de passar do outro lado, vocês vão deixar de ir em busca das almas. Então, quando nós olhamos para as cadeiras vazias, nós lembramos que existem pessoas que precisam ser socorridas, que precisam ser alcançadas, que precisam ser tocadas, que precisam ser evangelizadas, que precisam de socorro. O Senhor nos chamou para sermos médicos, amados. A gente às vezes bate no peito e diz assim: a igreja é um hospital. Amém, amado? Quem já ouviu esse discurso? A igreja é um hospital. A igreja é um hospital. E quem é que trabalha dentro do hospital, meu irmão? Médicos, enfermeiros, auxiliares, fisioterapeutas, profissionais da área da saúde, farmacêuticos. Então você é um médico. Você é um médico que Deus levantou na terra, amado. A igreja é um hospital onde as pessoas enfermas precisam vir. Mas quando elas chegam no hospital, elas precisam ser tratadas. E o Senhor te chamou para ser um médico, talvez uma enfermeira, talvez um fisioterapeuta. Eu não sei qual é a tua função, mas você foi chamado para ser um profissional da saúde espiritual. Deus nos chamou para isso. Nós vamos resgatar essa visão. Mas nós temos nos acomodado, amado. O Senhor tem me levado a olhar, meu irmão. Essa semana eu atendi um pastor
de uma baita de uma igreja de Londrina, amado. Imagina uma igreja que tem tudo. Tudo. Tem cadeiras estofadas, daquelas reclináveis. Reclináveis não, aquelas com assento. Ah, meu irmão, é muito bonito lá. Tem telão de LED. Tem ar-condicionado. Tem salas para tudo. Tudo. E ele me ligou e disse: eu preciso conversar com o senhor. Amém. E quando ele abriu o coração, ele disse: minha vida não está fluindo, as coisas não estão acontecendo. E eu tinha ouvido Deus falar nessa palavra, e eu disse para ele: meu irmão, sabe por que você está assim? Porque vocês se acomodaram. A tendência do ser humano, a tendência da igreja é se acomodar. Não tem falta de nada. Cadeiras boas, ar-condicionado, telão, instrumentos de última geração, equipes para tudo, todo mundo remunerado. Não tem estresse de ter que depender de ninguém. Por quê? Porque todo mundo é remunerado. Então quando é remunerado tem que servir, tem que fazer. Mas meu irmão, o comodismo tirou o foco. Tem muita gente aqui nessa noite que está acomodada. Deus não te chamou para ser um espectador. Deus te chamou para fazer a diferença na vida de alguém, amado. Deus te chamou para pregar a palavra. Deus te chamou para adorar a Deus. Deus te chamou para fazer a diferença. Deus não te chamou para ficar sentadinho na beira do caminho, vendo a banda passar, não. Deus te chamou para ser instrumento nas mãos dele, amado. E é por isso que o Senhor te trouxe aqui para dizer: passa para o outro lado. Passa para o lado daqueles que estão carentes. Você precisa ver aqueles que estão enfermos. Sabe, irmãos, às vezes eu vejo pessoas dizerem assim: o meu problema. E aí eu te peço, meu irmão, se você tiver um tempinho, ou durante a semana, ou no final de semana, vai lá no Hospital do Câncer, faz uma visitinha lá, pede para visitar uma pessoa lá. Eu tenho certeza que você vai voltar diferente. Mas não é aquela visitinha não, meu irmão, de chegar e oi, tchau. Ouça um pouquinho quem está lá dentro. Ouça quem está atravessando um mar bravio da enfermidade. Sabe por que nós nos frustramos? Sabe por que nós esfriamos a nossa fé? Porque nós desviamos do propósito que Deus tem para a nossa vida. Então o Senhor, sabendo disso, Ele trabalha o coração dos discípulos. Ele diz: vamos para o outro lado. Olha que interessante, amados, eles tinham acabado de curar um monte de gente. Se você ler um pouquinho adiante, você vai ver. Jesus tinha curado, libertado, restaurado um monte de gente. Estava todo mundo zerado ali, meu irmão. Estava todo mundo bem. Aí eu imagino que o Pedro deve ter chegado, aqui não está escrito aqui, mas acho que o Pedro deve ter chegado e falado assim: Jesus, vem cá, vamos montar uma igreja aqui? Porque agora está todo mundo curado, está todo mundo bem, está todo mundo em paz. O Senhor já fez a limpa, já oramos, já repreendemos, já expulsamos demônios, já curamos, está todo mundo bem. Agora vamos botar uma igreja aqui, Senhor. Esse povo agora vai nos servir, vai servir o Senhor. Estamos com a igreja feita, montada, Jesus. O Judas já deve ter falado: opa, vai entrar muita moeda de prata aí. Só que de repente Jesus, Ele fala: vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Jesus não quer que você fique parado. Jesus não quer que você fique acomodado. Quando nos acomodamos, quando deixamos de olhar para o nosso ministério, para o nosso chamado, quando deixamos de desenvolver aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos, começa a bater desânimo, começa a bater, amado, falta de fé, e o diabo vai deitando e rolando na nossa vida. Uma outra coisa que o Senhor mostrou para mim, e que eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, Isaías 64:8. Isaías capítulo 64, versículo 8. Olha o que o Senhor diz aqui: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Suas mãos.
Amado, quando eu li essa palavra, o Espírito Santo disse assim: sabe o que eu quero? Ou o que Deus quer através desses desafios? Quando Ele nos tira, quando Ele nos desafia a sair do comodismo, Ele quer que a gente, amado, seja moldado por Ele. Deus permite as lutas na nossa vida para lapidar as nossas arestas, porque é só na luta que o nosso caráter realmente vai ser exposto. Quando está tudo bem, meu irmão, a tendência é estar tudo bem e acabou, e estamos ali de boa, né? Mas quando vem uma luta, quando vem uma dificuldade, não é assim que a gente ouve dos casamentos. No namoro é uma maravilha, mas quando começa a comer o feijão, começa a comer o arroz junto, começa a estar no mesmo teto, dormir na mesma cama, né? Aí você começa a ver defeitos. Quando vem as primeiras contas, você está acostumado a ajudar em casa, né? Os meninos, os homens têm muita dificuldade com isso, porque eles estão acostumados, quando são solteiros, ajudam em casa com uma quantia. Mas de repente agora ele se vê casado, e agora aquela conta que antes ele pagava uma parte, agora ele tem que pagar inteira, porque muitas vezes a esposa não está trabalhando. Aí ele se vê ali diante da situação. Aí você começa a perceber, né, como é que é o caráter daquele cara que te tratava super bem, mas agora, quando olha para o talão de energia elétrica, fala: mulher, o que é isso? Quantos banhos tu está tomando, mulher? Diminui o gasto de água. Tu está deixando a torneira aberta? Trata de pegar água da chuva para lavar a roupa, né? Aí a mulher fala assim: puxa vida, não é o cara que no namoro me tratava tão diferente. E vice-versa. Às vezes a mulher era a mesma coisa, fazia um pudim gostoso todo final de semana. O piá, quando começou a namorar a menina, era uma vara de bater pecado. 3 anos de namoro, o cara está pesando 117 quilos. Todo final de semana pudim, todo final de semana doce, bolo e não sei o que. Quando casa, meu irmão, amor, estou com fome. Tem ovo na geladeira, a frigideira está no armário, o azeite está ali na pia. Tu pega, vai lá e frita o seu ovo. Aí você fala: puxa vida, não é a mulher que me trazia pudim todo dia, que me cativava com doces, com isso, com aquilo, com aquele outro. Pois é, na dificuldade você descobre, meu irmão, o caráter. É na luta que Deus, Ele expõe o nosso caráter. Por isso que Jesus, Ele não deixava os discípulos ficarem acampados no mesmo lugar, acomodados no mesmo lugar, porque Ele sabia que se eles ficassem parados ali, eu não estou dizendo para você ficar de lá para cá, de cá para lá, não é isso. O que o Senhor está dizendo aqui para nós é que nós precisamos nos comprometer com a obra, nós precisamos evangelizar, nós precisamos buscar vidas. Você precisa, meu irmão, ser um discipulador do seu irmão, um discipulador da sua irmã. Você precisa buscar, você precisa cuidar, você precisa ter o entendimento de que Deus te chamou para ser um médico, amado, uma médica na obra espiritual. Tem muita gente carecendo de cuidados, e a gente desanima quando a gente não cuida das pessoas. A gente desanima quando a gente, meu irmão, fica focado só no nosso problema. Ontem eu dei um exemplo aqui e vou tornar a dizer. Certa feita um rapaz chegou para o pastor e disse: eu quero ir embora da igreja, não quero mais ficar aqui, vou procurar outro lugar para mim, aqui não é mais o meu lugar, não estou mais me sentindo bem. Eu olho para as pessoas e eu já não tenho mais afinidade, e a coisa está complicada, e não gosto mais da pregação, não gosto mais não gosto. O pastor disse: tá bom, só que deixa eu fazer um desafio para você. Eu vou te abençoar depois que você fizer o seguinte: eu vou encher um copo com água até na tampa, aqui em cima, e você vai pegar ele e vai andar em toda a extensão do templo. Mas detalhe, você não pode derramar uma gota dessa água. Você vai trazer para mim este copo sem derramar nada. Quando você cumprir essa tarefa, eu te abençoo e você vai para onde você quiser. E ele pegou o copo. Fácil. É só isso, pastor? Só. E ele foi. Não demorou muito, amado, caiu a primeira gota, mas ele continuou focado ali, andando um pouco mais devagar, cuidando daquele copo.
Até que ele cumpriu a missão, chegou para o pastor e falou: está aqui. O pastor disse: olha, caíram algumas gotas aí, caiu água. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você estava trazendo esse copo para mim, você conseguiu enxergar pessoas ao teu redor? Não. Você conseguiu enxergar as cadeiras, os objetos, enfim, você conseguiu pensar em outra coisa? Não, pastor. Não. Por quê? Porque eu estava focado em trazer o copo com água para o Senhor. Em outras palavras, quando nós focamos a nossa vida naquilo que Deus quer que façamos, nós não temos tempo, amado, para ver o defeito do irmão. Nós não temos tempo para ver dificuldade ou defeito dos outros. Nós deixamos de ser críticos para nos tornarmos eficientes. E é isso que Deus quer. De críticos nós já temos, ou de crítica, nós já temos o diabo que faz isso todo dia. O que a igreja precisa é de cristãos eficientes, de cristãos cuidadosos, zelosos pelo seu ministério, zelosos pelo seu chamado. Nós não temos zelado pelo nosso chamado. Deus nessa noite está dizendo: passa para o outro lado. Você que acha que só você tem problemas, então comece a olhar para aquele irmão que está passando necessidade. Passa para o outro lado e começa a olhar para aquele irmão que tem câncer e que não sabe se amanhã vai acordar. Passa para o outro lado e observa aquele irmão que é cadeirante e que precisa que alguém o transporte para todo lado. Que quando ele faz cocô, ele precisa de alguém que vá lá e troque a fralda para ele. Às vezes nós não paramos para pensar. Nós achamos que o nosso mundo é a coisa mais importante e que tudo gira em torno da gente. Nós esquecemos, amado, que o Senhor nos chamou como igreja para fazermos a diferença nessa terra. Não é, meu irmão, para chegar aqui e agradar o nosso bel prazer. Mas o Senhor está dizendo hoje: igreja,